bastante importante para a vida acadêmica de vocês, porque nós vamos falar um pouco sobre terapêutica antibiótica em odontopediatria. E aí aprender um pouquinho como usar, quando indicar, quais são as doses e qual que é o cálculo que eu faço para poder conseguir saber qual a dose que eu vou utilizar para cada criança e para cada caso. Então, assim, aproveitem a manhã de hoje para tirar dúvidas em específicas. Se dizer que não entendeu, falar, não entendi, prof, repete, porque isso acaba sendo uma das principais dúvidas que vocês carregam no decorrer da vida acadêmica de vocês. E aí acabam tendo que fazer cursos adicionais, tendo que sentar para reestudar, ou então recorrer a algumas colinhas que às vezes não fazem tanto sentido quando os casos se tornam um pouquinho mais complicados. Então, isso é importante para vocês, entender quando usar, como usar e por que usar. Vou ser sincera com vocês, vocês vão encontrar professores que vão falar de dosagens específicas e diferentes, às vezes uns porque são muito antigos, ou outros porque se baseiam em outras escolas de aprendizado, ou até porque se baseiam em experiências clínicas próprias, ou seja, fazem a dosagem sem ser pautado em evidências científicas, mas sim porque eles acreditam que aquilo ali, dentro da rotina clínica deles, eles acreditam que aquela formulação possui mais sucesso. O que eu vou trazer para vocês é baseado no livro de vocês, tá? E em alguns momentos eu vou dizer assim, ó, isso aqui é o que a ciência diz, mas às vezes no consultório eu faço assim, tá bom? Então é uma aula que vai apresentar os dois mixes para vocês poderem entender da melhor forma possível. Deixa eu aqui compartilhar minha tela. Estão conseguindo ver minha tela? Tudo bem? Sim. Beleza, então vamos começar. Então, o tema da aula de hoje é terapêutica antimicrobiana em odontopediatria em crianças e ou adolescentes. Então, vamos lá. Caso clínico para a gente começar a aula. Guardem, porque eu acho que eu não botei no último slide, e a gente vai voltar para esse slide no final da aula para poder entender mais ou menos esse caso. Murilo tem 8 anos de idade, é esse santinho bem aqui, lindo. Ele faz tratamentos relacionados ao coração desde o seu nascimento. Ele tem estenose de válvula mitral. É um quadro de saúde estável por enquanto, porém, ele necessita de profilaxia antibiótica. Ele pesa 26 quilos e a prescrição necessária é 50 miligramas por quilo peso. E o medicamento de eleição dele é a amoxicilina. Então, vocês vão guardar esse caso clínico, porque no final eu quero saber qual que vai ser a dose e qual que vai ser a prescrição dessa amoxicilina para o quadro do Murilo, que tem 8 anos, tá bom? Então, vamos lá. Façam um print, quem está aí com a máquina do print, para a gente poder aprender como fazer. Mas, primeira pergunta, vocês sabem já calcular? Tiveram alguma aula sobre cálculo de antibiótico? Ou não? Nunca falaram sobre isso em sala de aula? Ave Maria, gente. Não, professora, nunca falaram. Nunca teve aula de nada sobre farmácia, então não sabem nada de nada, né? De cálculo a gente não teve, não. De cálculo. A gente teve em cirurgia mesmo sobre os AINES não esteroidais, mas não teve. Foi bem superficial. Foi sobre anti-inflamatórios e analgésicos, foi isso? Isso, foi isso mesmo. E antibiótico também, mas não teve cálculo. É porque para adulto, tá aí, ótima colocação, Fabrício. Para adulto, normalmente, a gente não precisa fazer cálculos extremamente específicos. Tem alguém na sala de espera? Aceitem para mim, por favor. Então, normalmente é um comprimido, uma cápsula, né? Ou às vezes, dependendo do que for, por exemplo, de profilaxia antibiótica, tem uma de 500, a gente faz 1 grama. Não tem doses assim relacionadas a ml, né? É difícil ter alguma medicação que é líquida assim para a gente fazer para adulto.
Então, não tem cálculos muito específicos. Mas na pediatria, a gente precisa fazer esse cálculo de dosagem porque é muito diferente você aplicar uma amoxicilina para um neném de 1 ano e para uma criança como o Murilo, de 8 anos. Então, por isso que tem esse cálculo específico para a odontopediatria, tá bom? Então, vamos introduzir o assunto. A terapêutica, pessoal, ela tem que ser sempre pautada no exame clínico intra e extraoral e sempre pautada em um diagnóstico correto. Às vezes, você sabe as medicações, você sabe calcular, você sabe tudo sobre antibiótico, mas faz o uso do antibiótico de forma incorreta porque anteriormente o seu passo a passo foi incorreto. A anamnese, o exame clínico não foi apurado o suficiente para chegar num diagnóstico adequado. Então, se eu estou com um paciente, por exemplo, com uma pulpite irreversível, indo para um quadro de celulite e eu passar apenas o analgésico para dor, é óbvio que eu não vou conseguir fazer a remissão dos sinais clínicos. Então, isso são características que vocês aprenderam lá no Beabá e que embasam agora a escolha da terapêutica utilizada para acionar ou debelar o quadro de infecção, de algesia que está presente naquele paciente. Então, a terapêutica utilizada, ela é de extrema importância, mas o que vai salvar a escolha da tua medicação, a escolha do teu medicamento, é o exame clínico e a anamnese realizada de forma apurada, tá bom? Então, nunca se esqueçam de fazer aquela investigação. Eu sei que vocês odiavam aquela minha ficha de 10.000 folhas, mas é só para que vocês percebam que existe sim um passo a passo e que às vezes quando a gente pula uma etapa, como palpação de gânglios, como aferição da face, aferição de assimetria, pode ser que tenha uma situação ruim a posteriori. Então, tenham sempre atenção a todos esses quadros. Além disso, em odontopediatria, a gente precisa ter mais um ponto de apoio com a gente, que é o médico pediatra daquela criança. Porque pode ser que aquela criança, ela primeiro seja encaminhada para uma UPA, seja encaminhada para um pediatra, e o pediatra faça a seguinte recomendação: não, esse quadro aqui não sou eu que resolvo. Você precisa buscar um odontopediatra, você precisa buscar um dentista para resolver a situação dessa criança. Então, aí, você vai receber uma carta, né, de um encaminhamento do médico relatando o quadro, ou então os que são menos desavisados só avisam para a mãe, né, e a mãe relata com as palavras dela o que o médico disse, que aí existe também um fator confundidor muito grande. E você tem que estabelecer essa parceria com esse médico para saber exatamente quais foram os quadros de sinais e sintomas que ele viu naquele dia, que às vezes pode demorar dias para você encontrar aquela criança, e o que ele pensou sobre o caso. Ou então, é um paciente que vai entrar em uma cirurgia específica e ele precisa resolver todo o quadro de saúde oral primeiro para poder ficar preparado para ser recepcionado em uma sala de cirurgia. Então, a relação estabelecida entre o médico pediatra e o odontopediatra é sempre muito próxima mesmo. Tanto é que a gente fala que é uma parceria que, quando ela bate de frente, quando não é congruente, acaba trazendo malefícios para o terceiro indivíduo, que é o paciente em comum. Então, nunca batam de frente com o médico, tá? Mas tentem sempre buscar uma relação de respeito e atenção em prol do paciente, tá certo? E aí, vamos falar sobre os antibióticos, que é o que realmente importa hoje. Bom, normalmente, grande parte das infecções, a maior porcentagem das infecções que vão estar ali na cavidade oral, elas vão ter origem ou vão ter características endodônticas ou periodontais. Então, na maioria das vezes, são quadros que vão estar relacionados a abscessos, a drenagem de pus, características de perda de função do sistema estomatognático. Então, características que a gente às vezes pode precisar de alguns artifícios terapêuticos, ok? E raramente, devido àquela característica de um complexo ecossistema bucal que a gente tem,
tem apenas um único micro-organismo envolvido. Na maioria das vezes, a gente pode encontrar uma série de cepas distintas que estão levando a um quadro infeccioso naquela região. Então, assim, sempre que a gente fala de cavidade oral, a gente pensa em antibióticos de amplo espectro. Vocês entendem o nome amplo espectro? Sabe o que significa? Ou não? O que é amplo espectro? Ave Maria. Tô só Eu na acho, hora. professora, que amplo espectro é uma denominação para dizer que o antibiótico vai debelar, matar tanto de gram-negativo, gram-positivo, de todos os tipos. Exatamente, exatamente. Então, o amplo espectro é uma palavra que vocês vão escutar muito dentro da farmacologia, que quer dizer exatamente isso. É um medicamento que tem um potencial tão grande, tão maravilhoso, que ele não faz predileção se é uma bactéria gram-positiva, se é uma bactéria aeróbia, se é uma bactéria gram-negativa, se é uma bactéria anaeróbica. Ele consegue cobrir, né, todos esses micro-organismos de uma forma simultânea. Então, por isso que é um antibiótico que tem um potencial muito bom para infecções da cavidade bucal. E sempre que houver uma infecção, deve-se intervir na causa. E isso aqui é o quadro mais importante que eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Não é porque meu paciente chegou com o queixo inchado que necessariamente eu vou passar só o antibiótico e mandar ele para casa, tá bom? Existem indicações específicas para a gente fazer a recomendação do antibiótico, que a gente vai ver já já. O que é mais necessário para que a gente quebre esse quadro de infecção seria a remoção do fator causal. Então, por exemplo, se eu estou com uma paciente que tem um conduto todo ali contaminado com micro-organismos, mas que está com uma fístula ali aparente, e até pode estar em um quadro de dor, não quer dizer, pega aqui uma amoxicilina, vai para casa e volta quando estiver melhor. Não. O melhor para esse paciente é a remoção do fator causal, ou seja, a desinfecção desse conduto pulpar, ok? Prof, não é isso, é um abscesso periodontal. Então, aqui pega um metronidazol, né, e vai para casa. Não. O melhor para esse paciente é a remoção do cálculo dental subgengival. Então, sempre a remoção do fator causal vai estar acima da escolha do antibiótico. O antibiótico vai ser sempre um coadjuvante no tratamento do paciente em infecções orais. Sempre, sempre, sempre vai ser um coadjuvante, tá bom? Então, coloquem isso na cabeça de vocês. O fator de escolha, o tratamento principal é a remoção da causa, não é o uso do antibiótico. É muito comum vocês encontrarem, por exemplo, não estou falando de criança, mas se passando para os adultos. É paciente que tem constantemente a inflamação do capuz gengival em cima do terceiro molar. E aí o que ele faz? Ele usa anti-inflamatório, ele usa antibiótico, aí tem a regressão dos fatores. Mas o dente continua lá, impactadíssimo. Às vezes começando o processo de lesões cariosas, às vezes levando à reabsorção do segundo molar, mas ele, como sabe que aquela dor passa com o uso de antibiótico somado a um anti-inflamatório, ele não faz a remoção do terceiro molar. E aí, a gente sabe que isso não é um tratamento. O tratamento seria qual? A extração, a exodontia do terceiro molar, e não o uso do antibiótico somado ao anti-inflamatório. Então, a remoção da causa é sempre superior ao uso do antibiótico. Não esqueçam disso. Então, aqui, nem lembrava que eu tinha colocado isso. A antibiótico-terapia é coadjuvante sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, sabendo disso, prof, quando é que eu vou usar antibiótico? Porque essa aula é tão... Já que é coadjuvante, por que essa aula é importante? É só eu abrir o dente do menino, tá tudo certo.
é só eu fazer, sei lá, raspagem, tá tudo certo. Então não precisa prescrever. Do ponto de vista de vocês, quais seriam os momentos que eu teria a indicação de utilizar antibióticos? Quando? Já que eu preciso só fazer a abertura do conduto, ou raspar, ou fazer a extração do dente do paciente. Quando que eu vou usar? Tô sentindo falta de voz de Emily. Emily não deu nem bom dia hoje, tá mal educada pra caramba. O que foi que aconteceu com ela? Tá de mau humor? Bom dia, professora. Bom dia. E aí, pessoal? Quando que eu vou usar? Qual que é a indicação? Quando que o paciente vai deitar na minha cadeira e vai dizer, não, isso aqui é um quadro que eu tenho que entrar com antibiótico. Não tem jeito. Professora, bom dia, né? Bom dia. Domingos? Isso, Oi, Domingos. Bom dia. bom dia. Eu acho que sempre ele vai entrar como um coadjuvante, ele vai ajudar na terapia de tratamento, tanto um tratamento na remoção da causa quanto no tratamento das lesões, não? Então, sempre que eu fizer uma raspagem subgengival para drenar o abscesso, eu vou utilizar antibiótico. Verdadeiro ou falso? Falso. Tá vendo? Foi isso que tu falou para mim. Acho que Israel que estava falando? Alguém falou por cima de Domingos, eu não ouvi. Acho que foi Fabrício. Oi, Fabrício. Falso, professora. É falso? Ah, você falou só isso. Ah, pensei que estivesse respondendo. Então, quando que eu vou usar? Quando o meu paciente estiver com comprometimento sistêmico. É aquela criança que chega no braço da mãe assim, ó. Doutor, ele tá com o queixo inchado, mas ele não consegue dormir. A febre dele tá batendo 38, 39 graus, 40. Ele não consegue comer, ele tá ficando letárgico. Esse paciente tem comprometimento sistêmico. A infecção já ganhou um ponto a mais. Ele não é só uma infecção de caráter bucal, tá bom? Então, aí eu tenho que entrar com antibiótico antes de iniciar o meu protocolo de tratamento causal, tá bom? Medidas locais não foram suficientes. E aí entra na situação do que o Domingos falou. Fiz a abertura do conduto, tratei endodonticamente. Uma semana depois, quando voltou, lá está a fístula danada de novo, no mesmo lugar. Ela nem se abalou. Então, eu troco a minha medicação intracanal, mas também eu posso lançar mão de medidas locais, de terapêuticas antibióticas coadjuvantes, tá bom? Porque às vezes, pessoal, a cepa bacteriana é tão grande e já está num quadro tão resistente que apenas a remoção do fator causal não é suficiente. Professora, já aconteceu isso com a senhora no consultório? Já. Coloquei hidróxido de cálcio, Kalen, não funcionou. Coloquei pasta iodoformada, não funcionou. E aí a gente foi para a característica de colocar pasta iodoformada junto com antibiótico. Aí deu certo. Então, às vezes, você remove, limpa, limpa, só que o sistema imune do paciente não é suficiente para te ajudar a auxiliar na debelação daquela infecção. E aí, infelizmente, você tem que utilizar o antibiótico como coadjuvante, tá bom? Então, comprometimentos sistêmicos, medidas locais não foram suficientes. 2 motivos, vamos para o terceiro. Profilaxia antibiótica, que eu achava que era essa que vocês iam falar, né? Porque eu falei no início, era o caso clínico inicial. Profilaxia antibiótica. É o paciente de comprometimento sistêmico, tem doença cardíaca, tem características de doença autoimune, é um paciente que vai fazer uma cirurgia que vai utilizar broca e você está desconfiada que aquela autoclave não está 100% maravilhosa, né?
você está achando ali que no local que você está trabalhando tem alguma coisa errada no processo de esterilização, primeira coisa, não trabalhem lá, tá? Mas, por exemplo, é um posto de saúde, você tem que ajudar aquele paciente de qualquer forma. Entra com uma profilaxia antibiótica. E é até interessante que vocês tenham já na farmacinha de vocês dentro do consultório uma caixa de amoxicilina, tanto adulto quanto pediátrico, para poder fazer o uso quando necessário, tá bom? Talvez quem já fez aí curso de cirurgia sabe que não é só o antibiótico, às vezes, que a gente faz como profilaxia antibiótica. Às vezes a gente pode utilizar a Dexa, né, que é a dexametasona, também para auxiliar no quadro pós-operatório. Mas a Dexa não é antibiótico. A Dexa seria um anti-inflamatório que vai auxiliar nesse processo, tá bom? Então, esses 3 pontos são os principais motivos que nos levam a utilizar o antibiótico. Então, não é porque meu paciente vai fazer uma biopulpectomia que eu tenho que necessariamente indicar um antibiótico. Não é porque meu paciente vai fazer uma raspagem subgengival que eu tenho que utilizar o antibiótico. O antibiótico tem dia, tem pontualmente a situação para ser utilizada. Alguma dúvida sobre esses 3 pontos? Alguém quer perguntar algo? Tá tudo bem? Posso continuar? Vou para frente. Então, pessoal, tirei isso aqui do livrinho de vocês. De maneira geral, os antibióticos devem ser indicados para os casos no qual há sintomas de comprometimento sistêmico. Prof, como é que eu vou identificar esse comprometimento sistêmico? Paciente com febre, paciente prostrado. Professor, o que de acha é prostração? Quando, sabe aquela criança espoleta que pula, 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 do nada você percebe que ele ficou parado. Tem criança que não reclama de dor, gente. Ele fica simplesmente mais apático. Você repara que as energias dele não estão como normalmente é. E aí quer ficar deitado, não quer fazer nada, não quer estudar, só quer ficar ali no colo da mãe. E isso são características de prostração. Edema extrabucal, o paciente já está com a face inchada. E aí isso pode levar a uma característica de trismo, ou seja, ele não consegue abrir a boca. Se ele não consegue abrir a boca, como é que eu vou fazer o tratamento desse paciente? Então, são características que me levam a indicar o uso do antibiótico, tá bom? A adenomegalia, né? Infarto dos gânglios linfáticos também levam a uma indicação. Então, olha aqui, o exame clínico extrabucal deve ser feito com atenção para os pacientes com infecções odontogênicas. Então, lembrando daquela disciplina que quase vocês ficaram doidos, que foi propedêutica 2. Lembra a palpação extrabucal, que era chatice de Luana? Pois é exatamente para quadros como esse. E não é só para criança, pessoal. Adulto é a mesma coisa. Chegou para adulto desse jeito, com essas características, com essa informação, eu também preciso entrar com protocolo antibiótico. Tá bom? Tenha cautela, né, no uso do antibiótico, justamente porque a gente entrou numa era, né, onde o povo acha que a amoxicilina é bom dia. Então, todo mundo toma amoxicilina para tudo. Mas tem gente que acha que a amoxicilina é para dor de garganta. Garganta doeu, amoxicilina. Tô com dor de barriga, amoxicilina. Tem gente que, meu dente inflamou, amoxicilina. E a gente sabe que os antibióticos, eles não são utilizados para debelar a dor. Quem tira a dor é analgésico e anti-inflamatórios por consequência, né? Porque se eu tiro o edema, se eu tiro o inchaço, eu tenho ali estruturas que vão ficar livres e com menos dor, óbvio. Mas o antibiótico, ele simplesmente serve para remover características infecciosas, para debelar micro-organismos que estão ali causando esse mal. Então, por isso que a gente tem que ter cautela, porque a nossa população, principalmente no Maranhão, que vem com uma cultura muito forte de compra de antibióticos em farmácia sem a prescrição, né?
nós temos cepas que são extremamente resistentes. É muito fácil a gente encontrar, principalmente dentro dos ambientes hospitalares, crianças, pacientes com necessidades especiais que não resolvem mais quadros infecciosos com amoxicilina, nem com azitromicina, tá? Então, por isso, essa cautela na hora de fazer as indicações, tá bom? Do uso do antibiótico. Tinha uma coisa para falar. Parece, a gente que está aqui na bolha de São Luís do Maranhão, que só frequenta Pague Menos e Extra Farma, que é muito difícil comprar antibiótico sem a receita, né? Parece que é muito difícil. Mas se a gente sair da nossa bolha e ir num bairro periférico de São Luís, é a coisa mais fácil do mundo. Se tu chegar assim dizendo assim, eu quero uma amoxicilina, na mesma hora eles vão te entregar. Eu quero uma rifocina, que é um antibiótico tópico que a gente utiliza para fazer até medicações intracanais. Alguém conhece rifocina? Já utilizaram rifocina em alguma ferida? Já usei, foi muito. Pois é, rifocina é um antibiótico. Então, a gente utiliza a rifocina na manipulação com hidróxido de cálcio para colocar dentro do canal, né? Vocês vão aprender isso muito na prática, acho que com Tátila. Tátila, acho que também costuma usar. Então, se você for em qualquer farmácia da região periférica, eles vão te vender. Outra, Nebacetim. Conhecem essa pomada? Nebacetim? Se você for numa Drogazil, numa Extra Farma, nessas farmácias de rede, ninguém te vende uma Nebacetim sem a receita de 2 vias, que é a receita do antibiótico. Mas se tu for também numa farmácia de periferia, eles vão, tá aqui Nebacetim, R$10. Então, assim... Barreirinhas é fácil. Oi? Em Barreirinhas é fácil conseguir Ó, antibiótico. é fácil a gente conseguir antibiótico. Então, vocês que vão trabalhar nesses postos de saúde no interior, né? Porque eu tenho muito aluno, não é que eu estou desejando, mas eu tenho muito aluno que deseja voltar para sua cidade para trabalhar. Então, tenham cautela. Oi? Eu vou. Tu vai para o interior voltar? Vou Barreirinhas trabalhar lá. Olha aí. Então, tu já sabe que tu vai encontrar muito paciente com resistência, viu? Que às vezes você passa só a amoxicilina e tu fica assim, boquiaberto, que o paciente volta 3 dias depois com o quadro 3 vezes pior. E aí tu não sabe, tu acha que tu que fez a indicação da medicação errada. Aí tu vai perguntar, ele tem costume de tomar amoxicilina? Toma, doutor. Semana passada eu tava com dor de garganta de amoxicilina, né? Semana retrasada tava... Então, tenham cautela, tá? E investiguem essas informações sempre. Bom, os antibióticos, eles têm algumas formas de classificar. Eles podem ser classificados como bactericidas e bacteriostáticos. O bactericida é aquele que vai matar o micro-organismo vai morrer, tá? Já os bacteriostáticos, eles vão inibir o crescimento e a multiplicação desses micro-organismos. Às vezes, eles vão atuar em partículas específicas daquele micro-organismo. Por exemplo, removendo os flagelos, né? Removendo os pilos, que são as estruturas sexuais de reprodução daquela bactéria, deixando aquele meio inóspito para aquela bactéria, ok? Então, existem antibióticos bactericidas e antibióticos bacteriostáticos. Eu trouxe essa característica que eu acho que vocês muito sabem, mas no livro de vocês, na hora que ele vai falar dos antibióticos, ele sempre fala, esse aqui é bactericida, esse aqui é bacteriostático. Prof, então sempre o bactericida vai ser melhor do que o bacteriostático, porque o bactericida mata logo, né? Então o bacteriostático não presta para nada. Não, gente. Às vezes, quando a gente só inibe o processo de multiplicação daquela bactéria, já é suficiente para retornar a característica da microbiota oral. Porque a gente sabe que na cavidade oral, independente de se você tem um quadro infeccioso ou não, você vai continuar com o ecossistema bucal. Então, eu vou querer matar todos os micro-organismos da minha boca? Não, né? Às vezes, um bacteriostático que só pare esse crescimento e essa proliferação de bactéria é o suficiente para eu fazer com que aquela infecção retorne para um quadro para um quadro fisiológico, tá bom? Então, não quer dizer que bactericida é sempre melhor que bacteriostático. Vai depender da situação.
Bom, e aí nós temos o espectro de ação que o Israel falou muito bem no início da aula. Ele vai caracterizar a forma de atuação daquela medicação. Ela pode agir especificamente só sobre gram-positivos, ela pode agir especificamente só sobre gram-negativos, mas ela também pode ser uma medicação que vai agir tanto nos gram-positivos como nos gram-negativos simultaneamente. Então, o espectro de ação ele vai ser caracterizado da forma de atuação daquele antibiótico. Prof, então sempre o melhor vai ser a atuação de gram-positivos e gram-negativos simultaneamente. Quando eu tiver um antibiótico que age simultaneamente nos dois, é o melhor antibiótico. Sempre? Não, também depende, tá bom? Porque às vezes eu quero debelar só a proliferação de uma bactéria em específico, né? Que é gram-positiva. Então, para que eu vou usar um espectro de ação grande, né? Eu posso causar um outro mal para essa pessoa, certo? Então, eu posso escolher apenas um que age só sobre gram-positivos ou outro que age só sobre gram-negativos. Outro ponto. Às vezes, pessoal, você está utilizando ali amoxicilina clavulonato, amoxicilina com metronidazol. E aí você começa a ficar preocupado, porque nenhum dos dois e nem os dois juntos estão resolvendo o quadro infeccioso. E aí você pode lançar mão de exames que vão te auxiliar na identificação daquela cepa. Aí o exame vai sair assim: bactéria, gram-positiva, aeróbia. E aí sai do lado, indicação de antibiótico X. Então, existe o exame que vai te dizer exatamente qual tipo de medicamento que pode ser utilizado para aquele quadro, tá bom? E também falando especificamente sobre mecanismos de ação, onde existem antibióticos que vão atuar na lise, né, na quebra daquela parede celular, na síntese de ácido nucleico, que vão deixar aquele ambiente inóspito e aí levar à morte daquela célula, e também na síntese de proteínas. Então, se ele vai diminuir a síntese de proteínas dos micro-organismos, eles acabam não conseguindo atuar, provocando quadros infecciosos naquela situação. Eles vão ficar lá, só que eles não vão produzir as toxinas que eles têm costume de liberar. Então, aqui eu deixei como um exemplo. Quem atua diretamente na parede da célula é a amoxicilina. Quem faz com que o ambiente fique inóspito, né, que produz assim e que auxilia na síntese de ácido nucleico, é o metronidazol. E quem está ali relacionado na síntese de proteínas, atuando especificamente nesse ponto, nós temos a clindamicina, a eritromicina, a azitromicina e a tetraciclina. A amoxicilina, eu acho que é o antibiótico que vocês mais escutam falar no cotidiano de vocês. E aí, ela também se torna um antibiótico que tem uma característica da população ter mais resistência. Então, o que se percebe? Que a parede celular dessas bactérias está cada vez mais espessa e angariando cada vez mais especificidades naquela membrana celular. Então, se a amoxicilina ela tem ali o poder de romper apenas a parede celular, e aí eu tenho uma bactéria que chega com a parede celular e muito mais proteína, a amoxicilina, quando chega para agredir aquela bactéria, ela não consegue se encaixar, ela deixa de reconhecer aquela bactéria. Isso é a forma como a bactéria teve de se defender da amoxicilina e se tornar resistente ao seu agressor. Então, assim, a amoxicilina não consegue mais debelar essa bactéria. Aí eu tenho que usar o quê? Outras formulações. Aí eu posso associar com clavulonato, eu posso utilizar outras indicações, como a eritromicina, a clindamicina, eu posso associar com o metronidazol, vai depender da característica do paciente, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Estão muito caladinhos. Ou até aqui tá fácil? Tá tranquilo? Tá dando para digerir. Ótimo. Então aí
Só lembrar que na odontopediatria, o antibiótico de primeira escolha sempre vai ser a amoxicilina, tá bom? Sempre. A amoxicilina é o antibiótico de primeira escolha, porque ela tem uma grande eficiência contra as bactérias bucais, uma grande eficiência, desde que não seja uma criança resistente a essas cepas, tá bom? Resistente a essa medicação. Associado ao metronidazol, a gente tem um poder aumentado, porque normalmente a amoxicilina, ela vai em cima dos gram-positivos. E aí, quando eu associo com o metronidazol, eu tenho um aumento no espectro dele de ação. Eu consigo atuar nos gram-positivos e nos gram-negativos. Então, é muito comum vocês também escutarem dentistas fazerem essa associação, a amoxicilina e depois também, na mesma ficha, indicar o metronidazol. Principalmente, pessoal, e guardem isso com vocês, em infecções periodontais. Por quê, professora? Pensa comigo, é uma bactéria anaeróbia. Então, ela não vai estar aqui próximo da região extrabucal, ela não vai estar aqui no meio da boca, porque vai ter oxigênio. Para onde essa bactéria vai caminhar? Lá para o final da raiz. Então, provavelmente são bactérias que não gostam de oxigênio, que elas precisam estar escondidas de alguma forma. Então, nesse sentido, e é muito comum vocês verem, periodontistas fazerem a associação de amoxicilina com metronidazol para debelar quadros infecciosos, tá bom? Prof, em infecções de origem endodôntica, a gente também utiliza a metronidazol? Na maioria das vezes, não. Quando é um paciente tranquilo, que não tem uso constante de antibiótico, apenas a amoxicilina já resolve a situação. Mas você está vendo, o paciente voltou 5 dias depois, 3 dias depois, e aí continua com aquele quadro infeccioso, você pode associar com o metronidazol ou puxar para a amoxicilina com clavulonato, tá bom? Olha, para casos resistentes. Daí, para ver que eu não estou mentindo. Estava aí na aula e eu não lembrava. Certo? Então, vamos lá. Amoxicilina. Posso encontrar ele na formulação apenas a amoxicilina puro. Posso encontrar ele com o clavulonato. E aqui tem uma caixinha mostrando a versão para adulto ou para adolescentes. Então, é uma criança que já toma comprimido, que tem idade superior a 12 anos, você já pode começar a utilizar a amoxicilina, tá bom? Em comprimido. Guardem, quadrinho que vem lá na bula da amoxicilina. E aí, no caso, essa posologia que eu estou aqui dando para vocês é tanto para de 125, para 250, para 500, porém, em característica de suspensão oral. Prof, o que é suspensão oral? É quando é aquele docinho que vocês tomavam quando era criança, que puxa na seringa e injeta na boca de vocês? Vocês lembram dessa medicação? Ou então que tem aquele medidor que é um copinho? E isso é suspensão oral. E aí, na suspensão oral, você pode fazer essa posologia, tá bom? Então, 30 a 50 miligramas por quilo por dia, dividido em 8 horas, por 3 a 10 dias. Prof, por que 3 a 10 dias? É um período muito longo. 3 dias ou 10 dias? Ou 5 dias? Ou 7 dias? Vamos lá. O que os meus professores me ensinaram? Porque isso não vem escrito no Malamed, não vem escrito em lugar nenhum. É um paciente que é próximo, que você vai ter controle, que você vai ver daqui a 3 dias no consultório. Você passa por 3 dias, pede para essa criança voltar em 3 dias, e se você perceber que houve evolução positiva, você pode suspender o uso. Se você perceber que precisa estabelecer um quadro maior de, por exemplo, 7 dias, você pode estender por mais 7 dias ou até 10 dias de uso. O interessante é que não passe desses 10 dias de uso. Então, vai ser muito comum vocês vendo o dentista dizendo assim, ó,
5 ml de 8 em 8 horas durante 3 dias. 5 ml de 8 em 8 horas durante 5 dias. 5 ml de 8 em 8 horas durante 7 dias. Tá? Porque às vezes depende do tempo que esse dentista vai levar para ver essa criança novamente. Ou também do quadro de infecção que ela está. É um paciente com uma infecção grave, né? Eu já sei que não dá para usar 30 miligramas, eu vou ter que ir para 50 miligramas por quilo por dia. É um paciente que está com quadro grave, não dá para passar apenas por 3 dias. Eu vou ter que aumentar para 5, eu vou ter que aumentar para 7 dias de uso da amoxicilina, tá bom? Tiraram o print? Bora para o cálculo? Não, primeiro tem que ensinar a calcular. Peraí, rapidinho. Vamos lá. Paciente, 24 quilos. Infecção moderada ou severa? Ou de moderada a severa. Se é de moderada a severa, eu vou usar 30 miligramas ou 50 miligramas, pessoal? 50. 50. Entra na porrada, né? 50. E indicada de 8 em 8 horas. Então, lembra dessa formulação da posologia aqui, ó? 50 miligramas por quilo por dia. Então, 50, vocês me disseram, infecção severa, 50 miligramas por quilo, tá? Vezes 24. E por dia, quantas doses ao dia? 3 doses, tá bom? Então, esse cálculo aqui vai dar 400 miligramas. 400 miligramas. Essas 400 miligramas vão ser aplicadas de 8 em 8 horas durante 7 dias. Prof, mas a medicação vem em ml. Como é que eu faço para saber quantos miligramas tem dentro de um ml? A medicação já te diz. Estou usando aqui, ó, 250 miligramas por 5 ml, tá? Então, se 250 miligramas tem em 5 ml, quantas miligramas vão ter? Aliás, 250 miligramas eu tenho em 5 ml. Quantos ml eu vou ter em 400 miligramas? Ou seja, uma regra de 3. E aí eu tenho o resultado: 8 ml em cada dose. Combinado, pessoal? Dúvida? É para repetir? É. Vamos lá, então. Paciente chegou no consultório de vocês pesando 24 quilos. Infecção moderada severa. Tá. Se é infecção moderada severa, já entro com a dose mais alta, 50 miligramas. Professora, uma infecçãozinha, pequenininha, tá? Não tem características de gravidade. Ou eu removo a causa logo, tá? Ou é um paciente que falou comigo e eu estou viajando e eu só vou chegar amanhã, né? Então, eu já faço aqui uma dose calculada no 30, tá certo? Então, 50 miligramas vezes o peso, 24. 50 vezes 24. Dividido pelas 3 doses por dia, tá bom? 400 miligramas. 400 miligramas de 8 em 8 horas por 7 dias. Essa vai ser minha prescrição. Prof, mas é solução. Não tem miligrama, tem que ser em ml. Então, vamos lá. A amoxicilina que eu elegi para utilizar com essa criança foi de 250 miligramas para 5 ml. Então, a amoxicilina está me dizendo, em 5 ml, eu tenho 250 miligramas. E aí eu faço a regra de 3. 250 está para 5. 400 está para quanto? Fiz o meu cálculo. E aqui eu tenho os 8 ml. Tá bom? Vamos brincar para vocês poderem entender, porque aí se eu ficar só repetindo, vocês não vão entender. Vocês vão botar a mão na massa agora, tá bom? Meu Deus, eu não tirei a pesca, olha. Espera aí. Olha, eu não botei a pesca. Que absurdo. Deixa, professora, não apagar não, não apagar não, não Material apagar de não. apoio. Ai, emoção. Olha que os caras já tirei até print já. Ai, que absurdo. Material de Fiquei apoio. cagada agora. Bora lá, meninos. Paciente, 20 quilos, infecção moderada ou severa. Vou usar amoxicilina. Primeiro passo, o que é que eu faço?
Elege a quantidade de... Tipo, que sai de 250, essas coisas assim. Ai, gente, eu não tô gostando da minha voz Tá sair na dando televisão, eco, não. né? Quê? Meu, Ui. desculpa, professora. Vamos lá, tirei até da coisa para falar com vocês. Peguem papel, tá? Peguem papel. Estão com papel? Ser 50 vezes 20 vezes 3? Não, dividido por 3? É isso? Alguém já fez meu print, né? Isso mesmo. Não, eu tava olhando Ninja. no outro exemplo. Exatamente. 50 vezes 20 dividido por 3, né? Três. Porque é 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, a posologia da amoxicilina. Dá quanto? Aí eu não sei. Peraí. Aí, pega o celular. Ah, vocês estão usando o celular, né? Para assistir a aula. Pega uma calculadora. Letícia faz jus do ensino médio. E no dia da prova, professora? Oi? No dia da prova, vai poder usar celular para dividir? Ou a gente também tem que estudar tabuadinha? Tabuadinha. Poxa vida. Eu Socorro. gostei do seu escritório, viu? Gostou? Gostei. Achei o auge. Ué, no dia vai ser na palmatória. 333,333. Perfeito. Letícia arrasou. Vai, Letícia, continua agora. Então, vão ser 333 miligramas de 8 em 8 horas por 7 dias. Só que a gente elegeu, por ser uma infecção moderada, grave, a amoxicilina de 250 miligramas por 5 ml, não foi? Então, a gente já sabe que em 250 miligramas tem 5 ml. Então, isso quer dizer que cada ml tem 50 miligramas. Né? Cada ml. Quando eu divido 250 por 5, quer dizer que eu tenho 50 miligramas por ml. Eu estou escrevendo aqui no meu caderno como se vocês estivessem olhando. Mas vocês estão me escutando o que eu estou falando, tá? Então, 250 está para 5 ml. 1 ml está para quanto? Aí, nesse X, eu descubro que 50 ml. Cada ml vai ter 50 miligramas, certo? E aí, eu vou dividir os 333 por 50. E aí, eu vou ter o resultado. Quanto é que deu? Não fala. Quê? Para eu não falar? Não vou falar, não. Letícia. Eu buguei, professora. Eu me perdi agora. Vamos lá, de novo. Vou aqui compartilhar a tela para vocês verem, porque só eu falando vocês não entendem. Eu buguei, professor, é ótimo. Joguei aqui no quadro. Depois eu vou botar outra para vocês fazerem. Paciente, 20 quilos, infecção moderada severa. Já sei que eu vou escolher a amoxicilina de 250 miligramas por ml, não a de 125, a de 250. Beleza? A posologia dessa de 250 é 30 a 50 miligramas por quilo por dia, de 8 em 8 horas. Isso aqui é o que eu preciso seguir. Cada antibiótico vai vir com essa recomendação. 30 a 50 miligramas por quilo por dia, indicado de 8 em 8 horas. Então, quando eu uso essa minha fórmula, que é essa fórmula aqui que vocês precisam saber, que é os 50 miligramas por quilo e pelas doses indicadas por dia. Então, é 50 vezes 20 dividido por 3. Vai dar 3. Oi? Uma dúvida. Às vezes, aí se a posologia for indicada para ser 2 vezes ao dia ou 4 vezes ao dia, essa regra muda, no caso, né? Exatamente. Essa aqui é a fórmula para amoxicilina. Pois é. Cada antibiótico vai ter a sua formulação específica, entendeu? Por isso que, prof, não lembro de cabeça. Vai na bula do medicamento, tem bula no Google, e aí vocês vão, posologia, sei lá, 15 miligramas por quilo por dia, 10 miligramas por quilo por dia. Então, sempre vai mudar, tá bom?
E aí, esse por dia pode ser de 12 em 12 horas, pode ser uma vez ao dia só, ok? Então, voltando aqui ao paciente de 20 quilos. Então, eu vou usar a dose maior, que é 50 miligramas, porque é uma infecção moderada ou severa. Se fosse uma infecção que não fosse moderada ou severa, que fosse tranquilinha, frágil, simples, poderia também utilizar essa dosagem menor. Então, peguei aqui os 50, porque é severo, e joguei aqui. Peguei aqui o peso do meu paciente, 20 quilos, ó, tá aqui na fórmula, quilo do paciente, quilo, joguei aqui. E aqui tá dizendo que são de 8 em 8 horas. Num dia, pessoal, eu tenho 24 horas. Se é de 24 dividido por 8, vai dar 3. Então, quer dizer que são 3 doses por dia. Então, 50 vezes 20 dividido por 3 vai dar esse número bonito aqui que Letícia trouxe pra gente. 3, 3, 3, 3. Então, eu vou ter que dar 333,3 miligramas de 8 em 8 horas para o meu paciente. E aí, como é um paciente que eu só vou ver daqui a 7 dias, eu botei aqui por 7 dias. E normalmente no consultório, eu passo por 7 dias porque eu só vou uma vez no consultório, tá bom? Você vai ver seu paciente daqui a 3 dias, você vai estar no consultório. Então, ó, você vai tomar primeiramente por 3 dias e aqui dia tal você volta para eu ver a criança. Ok? Certo. A amoxicilina que a gente escolheu, que foi a de 250 miligramas por 5 ml, certo? Se em 5 ml eu tenho 250 miligramas, quanto que eu tenho em 1 ml? Quanto que eu tenho em 1 ml? Faz aí. 250 está para 5, X está para 1 ml. Quanto é que dá? Letícia, onde está a calculadora? 50. Tá 50. Então tá bem aqui, ó, 50. Então eu sei que na amoxicilina eu vou dividir sempre, quando eu tiver essa dosagem em suspensão, sempre por 50. Então 333 dividido por 50 vai dar 6,6 ml. Então, lá na minha suspensão, na hora que eu vou botar no dosímetro dele, da minha medicação, que nessa de 250 é um copinho, eu vou colocar 6,6 ml. Prof, não tem como botar 6,6 ml, então eu arredondo. 6,6 está mais próximo de 6,5 ou de 7? 6,5. Então, eu vou dar 6,5 para o meu paciente, ok? E é esse o terror de todo mundo da farmacologia. É esse cálculo bem aqui, gente. Na vida de vocês, vão haver aplicativos que vão calcular isso para vocês, tá bom? Não vou mentir. Mas às vezes a gente está sem o celular, a chuva caiu, tudo acabou, tu tá desesperado, então tem que lembrar desse beabá básico para poder conseguir fazer a indicação correta do peso da criança. Tá. Para eu saber se vocês conseguiram entender, eu vou dar um novo peso para vocês e vocês vão calcular, tá bom? Eu quero um paciente de 18 quilos. 18 quilos. Uai! Quase que eu quebro aqui, ó. Deixa eu até fazer aqui para eu saber se a resposta está certa. Eu também não fiz, eu estou botando na minha cabeça. Já fiz. Bora. Qual a resposta? — 18 quilos nessas mesmas situações, infecção moderada e amoxicilina.
6. 6. Perfeito. Letícia, Bom tu te dia. achou? Já é porque eu fiz na calculadora, eu fiquei esperando. Quero ver no dia que eu for fazer com a mão. Façam na mão, tentem na mão, tá? Então, eu vou entender que vocês entenderam. Tem alguma dúvida sobre a dosagem de amoxicilina? Já estão com medo Não. da prova? Já, né? É bom testar fazendo à mão, tá, gente? Pacientes alérgicos à amoxicilina. No livro de vocês, dá a opção da eritromicina, tá? Só que a gente quase não usa mais eritromicina. Na maioria das vezes, a gente faz uso da clindamicina. É difícil vocês encontrarem ainda um dentista que vá fazer a escolha por eritromicina. Mas como está no livro de vocês, eu coloquei, tá bom? Então, a segunda escolha colocada no livro de vocês é a eritromicina para pacientes alérgicos à amoxicilina. Então, aqui está a posologia: 7,5 a 15 miligramas por quilo por peso por dia, de 12 em 12 horas. Se é de 12 em 12 horas, vão ser só 2 vezes ao dia, tá? Suspensão. Ou a gente também pode continuar usando 30 a 50 miligramas por quilo por dia em doses divididas. Divididas em 3 vezes, tá bom? Que esqueci de botar aqui. Ei, prof, a senhora pode repetir? Posso. Posologia, 7,5 a 15 miligramas, tá? Por quilo, eu botei por quilo peso, mas é a mesma coisa, por quilo, tá? Por dia. Se é 12 em 12 horas, vão ser quantas vezes ao dia, pessoal? Uma, duas, três, óbvio que duas, né? Se o dia tem 24 horas, são 2 doses. Ou eu posso utilizar essa posologia que é a mesma da amoxicilina. Ou posso usar essa daqui. Faz tempo que eu não faço eritromicina, porque a gente deixou de usar faz tempo, tá? Mas na época que eu aprendi, era só essa. E aí, no livro de vocês, está apresentando que pode ser essa da amoxicilina também. Qual que é o espectro de ação dela? Bactéria gram-positiva e além dessas estruturas aqui que não são só bactérias, treponemas, micoplasma e clamídia. O espectro de ação é semelhante, diferindo apenas na potência contra alguns micro-organismos. A eritromicina ela não consegue ser tão boa quanto a amoxicilina. Porém, para pacientes alérgicos à penicilina, vai ser o jeito de utilizar a eritro, tá? Então, guardou a posologia? 7,5 por 15 por 3, tá? Oh, desculpa. 7,5 por 15 por 2, por 2. Bora ver aqui o exemplo. 15 quilos do paciente, infecção grave. Então, eu posso ir do 7,5 ao 15. Se é infecção grave, vou usar a potência máxima, 15. Então, 15 miligramas vezes o peso dividido por 2. 15 vezes 15, 225 miligramas. Ok? 15 vezes 15, 225 miligramas. De 12 em 12 horas. Eu sei que a eritromicina... Ih, eu não coloquei o bicho dela. É por isso que eu tava achando que tava estranho. Deixa eu dar uma pescadinha aqui, gente, porque eu não me lembro da eritromicina. Qual que é a formulação? O Wellington lembra de cabeça da eritro? Não lembro, não. Bula. Só tem injetável aqui. Peraí.
Porta. Não botei a eritromicina aqui? Por que eu botei na aula então, gente? O livro de vocês não tem eritromicina. Que baça. Por que eu botei? Eu acho que a senhora botou para lembrar que não é usado. Mas hoje em dia. Vocês, né? Gente, mas eu jurava que tinha aqui. Posologia 3050 aqui, amoxicilina. Tá, depois de amoxicilina era para ser ela. Deixa eu ver. Não botou mesmo, não. Tem só azitrometronidazol. Blá, 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 blá. Cefalexina. Vocês estão livres de eritromicina. Será que eu botei justamente para isso? Para dizer para vocês que não usa? Eu não acredito. Certo, lembrei. A eritromicina é 20 miligramas por dia, tá? 20 miligramas por dia. Tá aqui na aula, eu que não vi. 20 miligramas por dia. Então, se são 225 miligramas, pessoal, eu vou dividir. Então, ó, voltando, porque senão eu vou embolar vocês. Paciente alérgico à amoxicilina, vou usar a posologia 7,5 a 15 miligramas vezes o quilo por dia, ou eu posso usar esse aqui. Só que esse aqui a gente não aprendeu mais a fazer. Quem é a posologia normal que a gente utiliza de suspensão da eritromicina é essa superior, de 7,5 a 15 miligramas. Paciente com 15 quilos, infecção grave. Se é infecção grave, eu vou usar a dose mais forte, que é a de 15 miligramas. Então, 15 vezes 15 vai dar 225, tá bom? 2 vezes ao dia. A dosagem da eritromicina é 20 miligramas por ml. Então, eu vou pegar o 225 e vou dividir diretamente por 20. 225 dividido por 20 vai dar 11,2 ml. Então, eu arredondo. Eu vou usar 11 ml de eritromicina para cada 12 horas, tá? Então, essa é a posologia da eritromicina. 20 miligramas por ml. Bora testar vocês agora? Pode ser? É o jeito. É o jeito. Bora lá. Paciente, 10 quilos. Olha aí como eu fui chata. Infecção leve. Infecção leve. Então, se a infecção é leve, eu não vou usar o 15, eu vou usar o 7,5. Vai lá. Letícia da calculadora. Deu quanto, Letícia da calculadora? Peraí. Ave Maria, já saiu o meu aqui. Ninguém respondeu ainda? Esse aí acho que foi o mais fácil dos bichinhos. 32,5. É. Matou. Não ligou o microfone.
E, gente, eu vou chorar. Emily Ohana, cadê tu? Desistiu de mim? Nessa aula eu desisti, professora. Não É, acredito. Oi. professora, dá 1,8. Aí, no caso, a gente arredondaria para 2. Deu 1,87. Menino, em nome do Deus. O meu deu 3,75. É 3,75. Meu Deus, me foi. Onde que foi que a gente errou? Infecção leve, tá? Então, é 7,5 O vezes 7,5 vezes 10. Dá 75. 75 dividido por 20. E, professora, então o 75 a gente dividia por 20, É, porque aqui já dava está os 20 3,5. miligramas por ml. Eu já tenho o 20 para 1. Lá no anamoxilina é 250 por 5. Então, por isso que eu precisava ainda dividir para saber que era 50 miligramas. Aí eu dividi o 333 por 50, entendeu? Aqui não. Aqui já vem no 20 miligramas por ml. Já está bonitinho, arredondado para vocês. Ele já diz o quanto que ele tem por ml. Então, é só jogar esse valor por 20. Caso vocês queiram pensar na amoxicilina, é só lembrar que é por 50 miligramas. Aí a formulação fica mais rápida. Então, 15 miligramas, porque É é 7,5, né? No caso, 10 que ela é. quilos por 7,5, que dá 75 miligramas, 2 vezes ao dia. A eritromicina é 20 miligramas por ml, 75 por 20. Dá 3,75, se eu não me engano, não é isso? Arredonda, 4 ml a cada 12 horas, 2 vezes ao dia. Outra, para ver porque a maioria errou, só a Jamile se safou dessa. Paciente pesando 8 quilos, infecção leve. Joguem aí. Três. 3, professora. 3. É, professora, a senhora Aí, pode professora, repetir a senhora novamente tá por que não divide pela quantidade de dias? Por que não divide por... Quantidade de vezes ao dia, na verdade. Não precisa, porque ele já está te dizendo que essa dosagem aqui é de 12 em 12 horas. Então, eu não preciso dividir pela dose do dia. Já está dizendo aqui na formulação que é de 12 em 12 o que tu vai trazer. Entendeu? Essa barra aqui é só para dizer que é por dia. Então, eu não vou precisar botar 1,5 por dia. Entendeu? Ah, entendi. Saquei. Ah, tu queria dividir pelo peso e dividir pelas doses, é isso? Essa dosagem que eu acho que seria o dia igual inteiro. porque no caso seria tipo 7,5 vezes 10 vezes a quantidade de vezes, que no caso são 2. Por isso que a gente errou na primeira que a gente fez isso. Aí depois que a gente dividiu pelo 20 para descobrir a quantidade de ml. No, tá? 4 ml a cada 12 horas. Tranquilo, Ellen? Fichinha. Eu tirando 0 na prova. professora, e esse 20 aí é porque, tipo, ele já deu, né? Dizendo que Ele é já esse valor. deu? Na questão de vocês, já vai vir o peso, o tipo de infecção, a posologia e a dosagem da medicação, tá? Que é esse 20 miligramas. O que eu vou querer saber é só quantos ml vocês vão ter que administrar no dia. Porque no paciente, quando estiver na cadeira, vocês já vão saber o peso, com o exame clínico já vai saber se é infecção grave, severa, etc e tal. Na bula, vocês já vão ter essa informação, o que vai faltar, e essa aqui também. O que vai faltar é só calcular. Tá bom? Entendeu, Letícia? Eu acho que é Letícia.
E vamos Entendi, levar a gente. calculadora no relógio. Sem relógio na aula. Mas tem 10 horas, professora. Eu digo para vocês na hora da aula. Não tem problema. Minha nossa, nem é. É, nem. Metronidazol isolado, só ele, tá? Indicado principalmente para características de doenças periodontais. Porque lembra que ele tem uma atuação bem legal para bactérias anaeróbias, tá bom? Posologia. Bonitinho, ó. 7,5 por quilo por dose de 8 em 8 horas. Então, aqui eu acho que eu escrevi de um jeito que tá mais fácil de entender. Porque é por dose, já vem aqui descrito por dose, tá bom? Então, a suspensão dele é, ó, já tá dizendo, é 40 miligramas por ml. Eu não preciso fazer regra de 3. Então, a suspensão oral dele já está dizendo que é 40 por 1 ml. E os comprimidos que existem vão variar de 250 a 400 miligramas. E a atuação dele é principalmente para micro-organismos anaeróbios, como eu já falei anteriormente. Tá certo? E aí a gente passa para a característica de cálculo. No metronidazol eu não tenho esse negócio de infecção leve e infecção grave. É 7,5 ponto e acabou. Tá bom? Então vamos lá. Paciente, 27 quilos. 27 quilos. Então, eu tenho 7,5 por quilo em cada dose. Fazendo o cálculo, 7,5 vezes 27 vai dar esse bonitinho aqui, 202,5 miligramas. Então, arredondando, eu tenho 200 miligramas de 8 em 8 horas por 7 dias. Certo? Então, cada ml dele corresponde a 40. 200 dividido por 40, 5 ml. A mesma coisa. A lógica vai ser sempre a mesma coisa. Então, vai ser 5 ml Ana por dia. Bora testar? Emily, nem nesse repete, repete, repete não foi. Ainda não entrou na cabeça, Emily? Já foi, sim. Ai, tá. Vamos lá, paciente 10 quilos. Eu botei a resposta? Não, não botei. Eu acho que não. Paciente 10 quilos, e aí? Eu botei a resposta, mas aqui. Oi? Aqui tá errado, gente. Foi, gente? A mesma resposta? Ou ninguém nem fez, todo mundo desistiu de mim. Sim, deu 1,87 por aí. Aí faz o arredondamento e aí vai para 2 ml E prof, em 8 horas. Oi. divide por 40 no caso, né? Divide por 40, porque ele é a posologia dele, ó. Ui. Cadê? Beleza, porque eu tinha me 40 esquecido. miligramas por ml, tá bom? O metronidazol, 40 miligramas por ml. Aí cada ml tem 40 miligramas. Aí no caso aqui do paciente de 10 quilos, 2 ml. Façam aí vocês, paciente de 15, não, 15 foi o anterior, né? Foi 27. Paciente de 25 quilos. Bora de 25.
4,68. Por quê, gente? Como foi que tu fez, Letícia? Foi Letícia? Foi, né, 25 vezes... Quanto é que é o peso? 7,5 dividido por 40. 20 Ou eu errei. vezes 7,5 dá 187,5 por 40. dividido por 40, 4,68 aí arredonda para quanto? para 5. 4,68 arredonda para 5, é? Não, 4,5. 4,5. 4,5, tá? Vocês não vão matar o paciente de vocês, pelo amor de Deus. Ai, Deus. Eu quero minha calculadora. 4,5 de 8 em 8 horas, tá, gente? Azitromicina é um antibiótico alternativo para pacientes alérgicos à amoxicilina. É uma alternativa? É. Só que eu não gosto muito de colocar a azitromicina logo de uma vez. Quem sabe, assim, um pouquinho sobre antibiótico, clinicamente, a gente percebe que a azitromicina é dos antibióticos um pouquinho mais potentes que a gente tem no mercado. Então, a azitromicina para a gente que trabalha com pediatria é quando a gente tem aquela infecção resistente, sabe? Quando o pessoal já tem uma resistência acentuada a outros antibióticos. Então, se você começa utilizando logo a azitromicina, se o paciente desenvolver algo mais forte, você não tem o plano B. Então, é melhor você fazer a associação de amoxicilina com clavulonato ou amoxicilina com metronidazol do que fazer diretamente a amoxicilina. Ou se ele tem alergia à amoxicilina, fazer a eritro ou fazer a clindamicina, tá bom? E justamente porque ele tem essa atuação muito prolongada. Então, no organismo da criança, fica por muito tempo. A azitromicina eu só uso mesmo quando a infecção já está mesmo para lá de Bagdá. Então, posologia, 12 miligramas por quilo, dose única, um amorzinho, tá? Dose única, de 3 a 5 dias. Suspensão, 200 miligramas por 5 ml. Então, se ele me apresenta assim, 200 miligramas por 5 ml, lembrar que eu tenho que fazer aquela regra de 3, tá bom? Se em 200 miligramas eu tenho 5 ml, quanto que eu vou ter em 1 ml? Tá bom? E aí, o aspecto de atividade antibacteriana dele vai desde bactérias aeróbias até gram-positivas, até as gram-negativas. Ele é um antibiótico que a gente chama de largo espectro. Ele atua sobre tudo. Ele é muito potente, pessoal. A azitromicina não é um antibiótico para ficar se brincando de tomar. Tanto é que ele é dose única. Você toma um a cada 24 horas. A gente não faz 3 vezes ao dia azitromicina, pelo amor de Deus. 3 vezes a gente fala de amoxicilina. Exemplo, paciente 25 quilos, infecção severa a moderada. Então, lembrando aqui que a posologia dele é 12 miligramas por quilo durante o dia, dose única. Então, eu vou fazer 12 vezes 25, que dá 300. Vou usar uma dose de 300 miligramas a cada 24 horas por 3 dias. A azitromicina, pessoal, ela vai apresentar essa característica de ser 40 miligramas por ml. Então, se em 1 ml eu tenho 40 miligramas, eu tenho que dividir o 300 por 40. E aí vai reproduzir a característica de 7,5 ml a cada 24 horas. Então, segue a mesma lógica da azitromicina.
peso do paciente, multiplicado pela posologia da dose dele, então 25 vezes 12. Lembrar que a azitromicina, ela vem nessa característica de ser 600 miligramas por 15 ml, ou seja, na regra de 3, eu tenho 40 miligramas por ml. Então, eu pego esse 300, divido por 40 e aí eu tenho a dose. 7,5 ml a cada 24 horas. Bora repetir vocês agora? Paciente 30 quilos, pessoal. Nove. Arrasou! 9 ml a cada 24 horas. O Ellen, Fabrício, Emily, Domingos. Oi, bebezinha. Oi. Eu estou preocupada que vocês estão calados. A Quando minha vocês tela tá toda calavam... preta. Tá parecendo seu slide agora. Tudo certo, professora. Oi? Na calculadora tá dando tudo certo. A senhora tinha que repensar essa de deixar a gente fazer o cálculozinho na mão. Tá bom, Emily Ohana. Aham, tá bom. Então, gente, dica clínica. Eu falei para vocês que eu ia falar o que a teoria diz e o que a gente faz na prática. Normalmente, quando a gente tem um paciente que não aguenta muito essa amoxicilina, a gente pode até indicar a clindamicina, né? Principalmente quando ele está em quadro de infecção grave, que você queria utilizar a amoxicilina com um metronidazol ou queria utilizar algo que seja mais potente, mas não seja do mesmo campo que a amoxicilina. E aí, nós temos a clindamicina, que pode também fazer em ambiente hospitalar. E lá vem o Ellen, né? Que o Ellen acho que trabalha. Tu trabalha com clindamicina no hospital, não? Não, professora, normalmente eles prescrevem amoxicilina com clavulonato ou então Paciente alérgico à amoxicilina. Faz o quê lá? o Claricid, só que eu não tô lembrando agora. Eu acho que é a clindamicina, é o Claricid. Eu não tô lembrando agora qual é o componente dele, eu só tô lembrando o nome da marca mesmo. Claricid. Trabalha com marcas, né? Bora aqui dar um... Ela é com marca, mas eu vou olhar hoje qual é, aí eu vou lhe dizer depois. Mas normalmente é esses daí. Amoxicilina com clavulonato e esse Claricid, que agora eu não tô lembrando qual é. Tô aqui jogando para ver o que que é. Claricídio eu nunca... É marca ele, o Claricid é marca, mas acho que ele é Clida. É claritromicina. Claritomicina, né? Pois é, esse daí. Até paciente com infecção bucal, já chegou lá, que tem que fazer quadro sistêmico? Não, assim, com infecção bucal, eu não... Odontogênico? Nunca pegou lá? Nunca cheguei a pegar. Teve uma vez que teve um paciente com aquela síndrome de mão, pé e boca, Sim. mas eu só admiti ele, eu não cheguei a ver o que foi prescrito para ele no dia. Que foi logo Normalmente, quando é paciente com mão, pé e boca é um vírus, tá? É um vírus associado também, às vezes tem infecção bacteriana associada por causa do quadro de infecção que ele tá. Isso. Aí, provavelmente também passaram a Amox para ele, mas o vírus aí tem só que esperar, né? Não tem muita coisa para fazer para ele, não. Foi a Aí são... primeira vez que eu vi, professora, a bichinha tava tão engraçadinha, e é engraçado que ela queria tocar em todo mundo. E ninguém quer tocar nela, coitada. Ninguém quer pegar. Ninguém queria com medo. Aí eu ficava assim, eu digo, não, é uma doençazinha de criança, não é possível que eu pegue esse negócio. Não é possível, não. E eu ficava nervosinha, aí eu botava logo meu capotezinho aqui
Penicilina. Pega, sim. E teve um surto mesmo na cidade durante esses meses agora de primeiro semestre. Foi bem cruel. Certo. E aí pode ser uma alternativa terapêutica para vocês. Como é ambiente hospitalar, essa dose de ambiente hospitalar eu nunca prescrevi, tá? É mais para dentista que trabalha em hospital ou trabalha nas UPAs. E a clindamicina, na característica mesmo oral, via oral, ele segue as mesmas características da Amox, tá bom? Por isso que eu não coloquei aqui. Então, aí, se não tem amox, vai de clinda, e aí a clinda é o mesmo cálculo da amoxicilina. Mesma coisa. Botar logo aí a observação no caderno de vocês. E aí nós temos a Cefalex. A Cefalex também é um antibiótico que a gente pode utilizar como um espectro que tem para quem tem alergia à penicilina, tá bom? E aí nós temos a dosagem, olha só, 30 a 50 miligramas por quilo por dia, só que dividido em 4 vezes, de 6 em 6 horas, de 3 a 10 dias. Ó, aqui a suspensão, 250 por 5 ml. Então, se é 250 por 5 ml, eu tenho que fazer aquela regra de 3, que vai indicar que eu tenho em cada ml, eu vou ter 50 miligramas. Ei, prof, essa Cefalex é a mesma Cefalexina, né? É, Ah, tá. que eu acho que o nome dele do comercial é Cefalexin, até o nome da caixinha dele. Cefalexin. Ah, tá. Paciente, 24 quilos, infecção grave. Infecção grave, uso a dose maior, 50 miligramas. Vamos lá. Dividido em 4 doses, ou seja, de 6 em 6 horas, durante 3 a 10 dias. Então, se eu vou usar a dose maior, 50 vezes 24, e aí eu tenho a quantidade de 300. A medicação de 250 miligramas por 5 ml já vai me dizer que eu vou ter 50 miligramas. E aí eu vou ter os 6 ml em cada dose. Então, também segue a mesma lógica do antibiótico da amoxicilina, tá bom? Não é diferente. Segue a mesma lógica. A duração do tratamento, pessoal, ela é individual. E foi aquilo que eu falei para vocês no início da aula. Como que eu vou determinar se é 3, se é 5, se é 7 ou se é 10 dias? Dependendo das características do meu paciente. Que características são essas? Intensidade da infecção, se ela é aguda ou crônica. Vai depender também do estado de saúde do paciente, se ele tem um quadro sistêmico grave ou não. E do acesso ao sítio da lesão. É uma infecção que já está numa situação onde o acesso está sendo complicado, eu tenho trismo envolvido, tem um paciente que não consegue abrir a boca, também já faço um quadrozinho maior, porque essa característica de trismo significa dizer que aquela infecção está começando a envolver outras partes do sistema estomatognático, não só o elemento dental. Então, tudo isso vai me auxiliar na característica de condução de determinação, se é 3, se é 5, se é 7 ou se é 10 dias. Por exemplo, drenagem de abscesso de um quadro como esse, que é apenas unilateral, que eu vou conseguir fazer a drenagem naquele mesmo dia, que já é um abscesso que pustulou, que está amarelinho, bonitinho, eu posso usar de 3 a 5 dias de antibiótico. É um paciente que ainda está evoluindo para um quadro de abscesso com características de celulite, aí eu já tenho uma característica maior de perigo. E aí eu faço 10 dias de antibiótico. Então, sempre avaliar como aquele meu paciente se encontra para saber a quantidade de dias que eu vou prescrever. E se é possível, peça para ele retornar durante os próximos dias, para poder você reavaliar a necessidade de aumentar ou não a dosagem. Porém, sempre com acompanhamento, né? Sempre com acompanhamento. E a característica de profilaxia. Alguma dúvida aqui, gente, na característica de quantos dias colocar? Perguntas? Dores?
tá bom. E professora, seu slide não tá aparecendo pra mim, não. Eu tô aqui morta de me mostrar os slides, tudo, vocês não falam nada. Não, mas eu tava pensando que era minha internet. Apareceu Tava agora? vendo? Tu tava vendo? Tá pra Os mim outros? continua aparecendo só o emojizinho aí do negócio aqui. Eu acho que deve ser a minha internet. E para os outros alunos, como está? Tu não tá mais com o Fabrício e com o Tô só com Domingo? o Fabrício, que a gente tá indo pra casa. O Israel ficou em casa e a gente tá indo pra casa. Ah, tá. Tem alguém assistindo a aula além de Wellen e Fabrício que possa me dizer se está aparecendo ou não no slide? O meu Tá tá aparecendo. aparecendo. Aqui tá aparecendo, professora. Israel. Então, Wellen, eu acho que é o teu. Oh my God. Então tá, Tenta sair e entrar de novo, olha, que eu já adiciono aqui. é melhor, Wellen. Tá bom. E aí nós temos a característica de profilaxia antibiótica, pessoal, que é aquela terapêutica que a gente faz antes de iniciar um tratamento. Quando os pacientes, por exemplo, possuem alguns comprometimentos sistêmicos, como endocardite bacteriana, pacientes com próteses ortopédicas, pacientes imunocomprometidos, hemofílicos, subnutridos, com história prévia de infecção, paciente renal crônico, diabético, tá bom? Então, se você vai fazer um procedimento invasivo em pacientes que apresentam essas características, é interessante fazer o uso de profilaxia antibiótica para resguardar esse paciente de qualquer outra infecção que possa vir a cometer esse organismo. Então, por exemplo, a amoxicilina, a gente faz a mesma característica de dosagem, né? 50 miligramas por quilo, via oral 1 hora antes do procedimento. Cefalexina, como a gente viu, ele também segue a mesma característica da amoxicilina. E aí ele pode ser utilizado como uma alternativa para pacientes alérgicos à amox. E aí também temos a claritromicina, que foi aqui até o Ellen apontou para a gente. Temos a clindamicina e a azitromicina também para pacientes alérgicos à amox. E aí o cálculo muda, porque vai ser 15 miligramas por quilo via oral. Então, normalmente, pessoal, quando é uma criança com essa característica de, por exemplo, endocardite bacteriana e vai tomar suspensão oral, você faz a dosagem, por exemplo, 50 vezes 10, aí faz aqui 500, e aí, professor, eu vou dar 500 miligramas para essa criança de medicamento? Não, aí faz aquela conta para transformar em ml, certo? Se tem, por exemplo, 50 miligramas em cada dosagem, eu sei que são 10 ml em potencial que eu vou dar como profilaxia antibiótica. Então, sempre pensar nesse sentido. Quando é um paciente já adolescente, a gente sempre faz o dobro da dosagem. Uma cápsula tem 500 miligramas, eu faço 2 cápsulas, ou seja, eu faço 1 grama de antibiótico antes de começar o procedimento. Então, essa profilaxia antibiótica, ela ajuda muito em vários procedimentos de pacientes imunocomprometidos, tá certo? E pro, Oi, mas quanto oi. tempo antes deve fazer a profilaxia? 1 hora, aqui. 1 hora, pelo menos 1 hora antes, tá Assim. bom? 1 hora antes. E aí você deixa o paciente esperando, caso seja assim, um paciente de urgência, chegou no teu consultório e está naquela situação, chegou com características e informações que mostram que ele é imunocomprometido. Você faz a prescrição, dá a medicação para ele, ele espera dentro desse tempo de 1 hora e depois de 1 hora você inicia o procedimento, tá bom? Não se esqueçam, essa dosagem aqui é só para saber quantos miligramas que você vai dar. Mas por ser uma característica de medicação de suspensão oral, ainda tem que converter para dosagem de ml. Então,
é aquela mesma característica de cálculo. Por exemplo, amoxicilina é 250 miligramas por 50 ml. Quantos ml são? São 50 miligramas por 1 ml. Então, o resultado desse valor que eu vou dividir por 50. E aí eu descubro qual que é a dosagem em ml. E é isso, meninos, a aula de hoje. A tortura de hoje foi essa. Só que minha aula ainda não terminou com vocês, porque eu quero falar sobre a atividade da formativa 2 de vocês. Vamos conversar? Vão manter os mesmos grupos da formativa 1? Bora. Sim? Bora, professor. Certo. Teve uma parte desse conteúdo que eu não fiz para vocês porque é mais fácil. A parte mais difícil é essa do antibiótico, porque tem esses cálculos. Então, para vocês não ficarem sofrendo sozinhos, eu trouxe em aula teórica. Mas tem uma parte mais tranquila que são os dos analgésicos e dos ansiolíticos. E aí eu queria que vocês trouxessem para mim dessa vez eu vou querer da forma quadrada e formal, uma apresentação sobre o uso de analgésicos e de ansiolíticos. Mas cada um vai ter seu analgésico e cada um vai ter seu ansiolítico. O que eu queria aqui é que vocês me dessem os representantes dos grupos. Eu acho que Israel me mandou pelo WhatsApp. Não foi, Israel? Deixa eu ver aqui. Tem o grupo do Israel, o grupo da Emiline, o grupo da Thaís, o grupo do Guilherme, o grupo do João Vitor e o grupo do Domingos. Outro é do grupo de Jadeilma, Domingos. Não, pronto. É outro Era grupo. aquela apresentação. Isso. Ah, é outro grupo. Verdade, verdade, verdade. Vamos lá. O grupo do Israel. Vocês querem que eu faça sorteio? Melhor? Acho justo. Então tá bom. Então, aqui, quais são os temas? Nós temos 6 grupos, né? Eu vou querer um grupo que fale só sobre paracetamol, outro que fale sobre dipirona. A queridinha. Não, botaram isso ontem no Instagram, nem entendi. Eu prefiro Doflex. E Doflex tem dipirona, eu nem entendi isso daí. Eu gosto de demais. Ave Maná. Ui. Paracetamol, dipirona, óxido nitroso. Ele é um ansiolítico, é? Não, mas ele serve para controle de pacientes ansiosos. Tanto os ansiolíticos, meu Deus do céu, fugiu da minha cabeça o nome do ansiolítico. Me falem o nome do estágio preto que vocês conhecem. Tava tudo separado da minha cabeça ainda agorinha. Hã? Como é que é a pergunta? Fala aí o nome dos tarja pretas que vocês conhecem. Meu Deus. Político. Vou botar aqui também o uso de Diazepam. diazepam, é isso. Valeu. Uso de eu já tô vendo que o Fabrício vai pegar várias figurinhas minhas dessa aula aqui de hoje. Uso de Não deu tempo dele tirar print. Ixizine, que é um antialérgico, mas que pode ser utilizado. Fabrício não. Quem é que pega? Profeno. Oi. É o Hélio você. É a Loura? A professora tem aquele Alegra também, né? Que é antialérgico.
Ah, mas a Allegra não faz nem cócega. É o Ixizine Pleno. que a gente usa. Alguém sente sono com Allegra? Allegra não dá sono, não. Vamos lá. Então, tem o diazepam, tem o óxido nitroso, tem o ibuprofeno, tem a dipirona e tem o paracetamol, tá bom? Vocês têm que voltar a apresentar mesmo formal, que ano que vem TCC vai ser presencial, gente. Não sei se eu já falado para vocês. Oi? Grupo de Israel. Dá para ler aqui? Não dá. Óxido nitroso. Grupo de Emiline agora. Ih. Paracetamol. Tá? Emiline. Avisem ela. Grupo de Thaís. Não tá aparecendo nada para eles. Vocês estão olhando alguma coisa? Tadinho. Ibuprofeno. Não tô conseguindo olhar, não, professora. Ai, ibuprofeno. Não acredito, eu não vou mentir para vocês, não. A blogueira. Grupo de Guilherme. Uso sedativo do Ixizine. Professora Guilherme é o mesmo grupo do de Thaís. É? Sim. Eu É acho que mesmo? talvez ela mandou de novo, porque eu já tinha mandado o grupo para Israel da vez que a senhora pediu. É verdade. É, tem mesmo 2 vezes aqui. E eu nem reparei, gente. O grupo de João Vitor, diazepam. E o último que sobrou de Domingos, que é o que ele gosta, né? De pirona. Pichu. O que que eu vou querer do trabalho? Eu vou querer saber as características do fármaco, tá? É, se ele é analgésico, como que ele age, qual que é a fisiologia, a gente chama disso de farmacocinética, tá bom? Farmacocinética. Reação do fármaco no corpo, né? Isso, como que ele vai agir, por exemplo, quem vai falar de analgésico, como que ele debela a dor? Qual que é a ação dele no organismo para evitar a dor, certo? Quem vai falar de óxido nitroso, como que ele faz para fazer o controle para apagar o paciente? Como é que ele faz para apagar o paciente? Eu vou começar a dar a resposta aqui para vocês. O Ixizine, que é um antialérgico, como é que ele consegue deixar de ter o caráter de antialérgico e passar a ter caráter sedativo, certo? O diazepam, como que ele age no sistema nervoso para poder também fazer com que o paciente entre em um estado de maior tranquilidade, certo? Então, eu quero que vocês falem todos sobre farmacocinética e farmacodinâmica, tá bom? De cada medicação. Além disso, eu quero saber a posologia. Como que eu prescrevo? Que foi a aula de hoje, que a gente viu dosagem. Como é que eu calculo para saber? Certo? E também eu quero exemplos clínicos.
que nem a gente fez aqui hoje, para saber como que eu vou calcular a dose para as minhas crianças que têm menos de 12 anos e que tomam suspensão oral. Então, como que vai ser feito esse cálculo? Ok? Vou querer a maldade agora, gente. Agora é a maldade. Para a semana que vem. Que eu não Pode ser? Cri. Professora, a senhora vai querer o trabalho escrito também ou só a apresentação no slide mesmo? E aí, quem vai matar a Emily? Emily. Ô, Emily. Removida do Vai que a grupo. gente chega lá, se alguma coisa e perde nota. Tem que perder. remove a Emily da reunião, remove. Apresentação via Teams. Tá bom? Não. Como eu vou pedir o prazo de uma semana, Emily, eu vou querer só a apresentação em slides, tá? E aí, lembrar que eu vou cobrar de vocês uma postura como se fosse a apresentação de TCC, certo? Então, formalidade, jaleco, bonitinho, arrumadinho. E aí, olha, mas eu vou dar também outra parte positiva. Eu não vou escolher quem vai apresentar, não vou sortear. Eu vou sortear só no dia a ordem de apresentação. Mas vocês vão determinar quem vai fazer a apresentação. Então, quem for apresentar, pode se preparar como se fosse o seu TCC. Aproveitem isso como se fosse uma oportunidade de treinar pro TCC de vocês, tá bom? Quantos vão apresentar, professora? Todo mundo? Vocês que sabem. É uma oportunidade para que vocês lembrem-se como devem se portar, lembrem-se como deve ser, tá bom? Porque eu acho que vocês não têm mais tanta cadeira teórica daqui para frente. Então a oportunidade é agora, para que vocês treinem e não fiquem desesperados sem lembrar nem o que tem que fazer no dia. Tá bom? Oi, meu nome é Boa Tarde. Pois é, ainda tem um desorientado, porque eu vou aproveitar para puxar a orelha agora. Combinado, gente? Então, semana que vem vai ser a apresentação de vocês relacionada aos medicamentos. Informação importante. Pode ser que eu cobre na prova de vocês. Não é difícil essa parte, é uma parte super tranquila. Eu pedi só farmacocinética, farmacodinâmica e posologia. Então, eu quero que vocês expliquem para a turma como se vocês estivessem explicando mesmo quando vocês estão estudando. Ó, gente, tem que fazer assim, fazer desse jeito, lembrar de fazer esse cálculo. Esse aqui é o macete para poder pegar essa regra, essa aqui é o cálculo, entendeu? Tudo bonitinho. Combinado? Tá certo. Combinado. Por que que eu não vou botar para mais tarde? Porque dia 10 eu não vou poder estar com vocês, né? Porque vai ser a jornada de lá. E dia 17 a gente não vai ter aula, que vai ser a jornada do Pitágoras. Então só tem a véspera da prova. Se não é a prova de vocês, depois da jornada, que é 20 e pouco. Não, é a véspera da prova, é uma semana antes da prova de vocês. Dia Então, 3 da prova, professora. pois é, só tem uma semana antes da prova. E aí eu queria fazer alguma coisa nesse dia, como se fosse, por exemplo, uma revisão, alguma atividade que fosse para revisar tudo que a gente deu, já que vai cair todos os conteúdos. Então, a semana que sobra é a semana que vem, tá bom? Adoro. Não é maldade, não, é porque pensando a longo prazo para vocês ficar mais tranquilo. Combinado, meninas? Combinado. Então, estou esperando vocês dando show. Professora, vai ser presencial ou online? Se tiver Depende dos ônibus, né, professora? se tiver ônibus, vai ser presencial. E eu quero muito que seja presencial para que vocês tenham a oportunidade de falar como se fosse o TCC de vocês, tá bom? Mas Combinado? eu acho que já tem voltado, já não é possível. Oh, meu Deus, eu também não aguento mais. Não aguento mais. Tá? Trabalhar para pagar o para trabalhar, né? Oi? Quer trabalhar para pagar o para trabalhar. Exatamente. Gente, então, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a apresentação de vocês, tá certo? Olha a Giovana se certo. mostrando. Tchau, prof. Tchau, prof. Avisa a Giovana que ela tá se expondo. Tchau.